Nosso tema é Mãe, um projeto importante do Criador. Mãe, um projeto importante do Criador. O irmão Joel já leu Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31, e nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Versículo 18. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Oremos. Nosso Deus, Pai grandioso, agradecemos por sua misericórdia e sua bondade, agradecemos por nos trazer esta noite aqui, agradecemos ao Pai por cada mãe que está hoje reunida neste lugar conosco, agradecemos por tua bondade em cuidar de nós, pedimos as suas bênçãos aqui na tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ensine, em nome de Jesus, amém. Mãe, um projeto importante do Criador. Nesses versos nós encontramos descrita a criação do homem e da mulher. Gênesis dá uma descrição mais geral, não é? E no capítulo 2 Deus dá uma coisa mais ampla sobre como foi formado o homem e como foi formado a mulher, não é? Nós percebemos no texto que o homem logo percebeu ali a necessidade de uma companheira que lhe fosse idônea. No versículo 20 diz que depois que o homem nomeou os animais, que Deus tinha autorizado ele fazer isso, ele percebia que entre os animais não havia alguém semelhante a ele, ele percebeu, o homem, nós percebemos aí que ele não era um ser que foi criado neutro, como uma criança que nós conhecemos, mas ele já foi criado com inteligência, com capacidade de fazer certas coisas, e aí ele recebeu essa responsabilidade de Deus para nomear os animais, e ele percebe rapidamente que ali tinha uma coisa que não estava boa para ele, ele percebeu que não tinha um semelhante a ele, e quando Deus trouxe, ali no capítulo 2, quando Deus trouxe a mulher para ele, depois de haver criado a mulher da sua costela, o homem disse assim: Essa, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, demonstrando ali alegria com a criação da mulher, vendo agora que havia alguém semelhante a ele, havia um ser ali semelhante a ele, a quem ele poderia desfrutar, de quem ele poderia ter um relacionamento, com quem ele poderia ter uma vida em comum, não é? Mostrando ali a alegria dele, não é? Ali também Deus, ele faz o primeiro casamento, tanto no versículo 1
no capítulo 1, versículo 28, depois que Deus criou, diz que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos. Deus uniu aquele casal, como no capítulo 2, versículo 24, depois que Deus trouxe a mulher para o homem, ele disse: por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, fazendo aí o primeiro casamento, né? Diante do que a Bíblia descreve, nós podemos perceber algumas coisas muito importantes em relação à mulher. Primeiro, nós podemos perceber a importância da mulher em nossas vidas, a importância do ser feminino da mulher em nossas vidas. Vemos nesses versículos que a mulher é aquela que completa o homem. O homem se sentiu incompleto, se sentiu sozinho, até o momento em que Deus trouxe a mulher e lhe apresentou. Então ela é aquela que completa o homem. É aquela que ele é semelhante, é um ser igual ao homem, né, no contexto que ele pode desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento com os demais seres criados. O homem não viu isso, não viu essa condição de desfrutar um relacionamento com aqueles outros seres. Mas quando Deus trouxe a mulher, ele disse: essa realmente é semelhante a mim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, tem toda a aparência aqui comigo, não é? E outra coisa que nós vemos no texto, a mulher é aquela que ele é esposa. Deus criou a mulher com esse objetivo, que ela fosse esposa do homem, e ela é aquela que é mãe. No capítulo 1, versículo 28, Deus abençoou e disse que aquele casal, deveria ser fecundo e deveria multiplicar-se. Não existiria família sem a existência da mulher. Não existiria desenvolvimento da raça humana, teríamos acabado só em Adão, se não existisse a criação da mulher. Então, a mulher é importante em nossas vidas. Precisamos reconhecer isso cada dia. Às vezes nós, como homens, por ignorância, queremos desfazer ou desmerecer a grande importância da mulher. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que nós somos seres criados, tanto o homem como a mulher, a imagem de Deus, somos iguais em importância diante de Deus, apenas com funções diferentes. A mulher é um ser importantíssimo em nossa vida. Toda pessoa, todo ser humano, precisa pelo menos de uma mulher em sua vida. Todo ser humano precisa pelo menos de uma mulher em sua vida, pois todos, para vir ao mundo, precisa dela como mãe. Não tem como vir ao mundo sem ter uma mãe. Não tem. O mundo tenta desfazer essa verdade, tenta misturar de todas as formas, mas a lei de Deus, a regra de Deus, é que tem que ter uma mulher e tem que ter um homem, um ser macho e um ser fêmea, para que uma pessoa venha ao mundo. Para sobreviver, nós precisamos dela como cuidadora. Nós precisamos da nossa mãe, nós precisamos da mulher para nascer, nós precisamos dela como nossa cuidadora. Não tem como um bebê sobreviver sem os cuidados de uma mãe, sem alguém que assuma essa posição, né? Para desenvolvermos, precisamos dela como educadora. A mãe é a nossa primeira educadora, precisamos dela para nos educar no nosso dia a dia. E como homem, precisamos de uma mulher para nos ser esposa. Foi assim que Deus estabeleceu. E isso mostra a grande importância da presença feminina, da presença da mulher
em nossas vidas. Não tem como desenvolvermos, não tem como crescermos, não tem como existirmos se não fosse a presença da mulher na criação de Deus. É muito importante. Se observarmos o ciclo da vida, é indispensável a presença feminina ao nosso lado. É indispensável. Que coisa maravilhosa é ter a presença feminina em todas as suas funções em nossas vidas. Você sente isso, você agradece a Deus pela a mulher que está ao seu lado, pela mulher começando com a sua mãe, que lhe teve, pela mulher que hoje você tem como sua esposa. Você agradece a Deus pela presença feminina em sua vida. Temos muito que agradecer a Deus, temos muito a dar graças a Deus pelas mulheres em nossas vidas. É uma bênção do Senhor termos elas em nossa vida. É uma grande bênção do Senhor para nós, e nós precisamos reconhecer essa importância. Quando pensamos na mulher, temos que ser cheio de graça em agradecermos a Deus por termos ela em nossa vida. E quando pensamos nessa mulher como mãe, é ainda muito maior a sua importância. A mulher, o ser feminino, é importantíssimo para em nossa presença, em nossa convivência. E quando pensamos nela como mãe, essa importância se multiplica muitas vezes mais. E a palavra de Deus deixa isso bem claro. A mãe é importante, por isso devemos honrá-la. Esse é o nosso segundo ponto aqui. Deus, Ele criou a mulher, e nós vimos que é um ser importantíssimo, colocado ao lado do homem para andarem juntos na sociedade, para viverem juntos, um auxiliando o outro, um cuidando do outro, formando ali um casal, formando ali uma família. E Deus queria mais. Ele deixou bem claro que a mãe é importante e por isso deve ser honrada, deve ser reconhecida, deve ser cuidada. Um dos principais papéis da mulher é o de ser mãe. Ela começa como esposa, mas ela vai desenvolver-se para ser mãe. Esse é o normal. Em alguns casos, por alguma razão física, algumas mulheres não se tornam mãe, mas essa é uma das principais funções da mulher na sociedade. Deus a criou com este objetivo: ser esposa e, consequentemente, ser mãe. Em Êxodo capítulo 20 e versículo 12, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz que a mãe deve ser honrada por seus filhos. Abra lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Eu acredito que todos nós conhecemos esse mandamento que está registrado ali em Êxodo. Claro que ali, Êxodo capítulo 20 e versículo 12, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus manda ali que os filhos que iriam nascer ali na nação de Israel e que já estavam nascidos, honrassem o seu pai, honrassem a sua mãe, mostrando a importância, o valor que deve ser dado a essas pessoas. A mãe deve ser honrada pelos seus filhos. Honrar não é idolatrar. Honrar é dar o respeito e o reconhecimento devido. É reconhecer o valor que ela tem, é demonstrar como ela é importante em sua vida, é obedecer os seus ensinos, viver debaixo da sua direção. É tão importante a questão de honrar a mãe, que é feita uma promessa ali.
É feita uma promessa ali para os israelitas naquele momento, que se eles obedecessem ali, honrando sua mãe e seu pai, iam dar a ele prolongar os dias na terra que o Senhor Deus estava dando para eles. É muito importante esse mandamento dos filhos honrar os seus pais. É muito importante entendermos isso, estarmos debaixo da autoridade deles, procurando obedecer às suas ordens, porque eles são importantíssimos para a vida de seus filhos. Talvez muitos filhos vão reconhecer isso, talvez quando chegarem mais na velhice, com mais maturidade. Quando somos jovens, não temos tanto essa tendência de reconhecer a importância dos nossos pais em nossas vidas, mas a palavra de Deus nos diz que devemos honrar a nossa mãe. Filhos, escute o que a palavra de Deus está dizendo. Honre a sua mãe. Os filhos devem reconhecer a importância de sua mãe em suas vidas. Devem reconhecer quão preciosa é essa pessoa. Quão maravilhoso é ter esta em sua vida. Se você conversar com crianças ou pessoas já adultas hoje, que foram de alguma forma deixadas por seus pais, você vai ver como foi difícil a vida deles, e talvez ainda hoje, depois de anos, ele ainda sinta sequelas de não ter a presença da sua mãe em sua vida. Talvez ele ainda hoje tenha sequelas, mágoas, dores em sua vida, porque não teve essa presença tão especial. Então nós que tivemos essa presença, devemos ser gratos a Deus, porque nossa mãe andou ao nosso lado, cada dia, cada momento. Não só quando nós estamos felizes, alegres, contentes, não só quando nós estamos vitoriosos nas nossas vidas, mas muitas vezes nos momentos de dores, nos momentos de pancada, muitas vezes que queríamos desistir da vida, a mãe estava ao nosso lado, estava próximo de nós, mas muitas vezes só queremos reconhecer isso, ou só vamos reconhecer isso com o passar dos nossos anos, quando a maturidade chega, mas será importantíssimo para você, filho, reconhecer isso ainda na sua juventude, ainda jovem, observar o quão é importante, enquanto você é abençoado por Deus, por ter essa presença em sua vida, o quanto você é agraciado por Deus, por sua mãe estar andando ali do seu lado cada dia, porque você não perdeu ela por alguma razão você não está sozinho, mas tem alguém em quem você pode confiar, em quem você sabe que lhe ama verdadeiramente, incondicionalmente. Devemos agradecer a Deus por ela e pelo cuidar dela em todo o tempo para conosco. Devemos mostrar gratidão às nossas mães, pelo grande trabalho que ela faz para nós, que ela faz em nossas vidas, ou que ela fez em nossas vidas. Nós que já saímos da casa dos nossos pais, já vivemos a nossa vida independente, mesmo assim não devemos esquecer de honrar com esse reconhecimento, com o reconhecimento de que ela é importante em nossas vidas. Honra ela todos os dias da sua vida, não só nesse dia especial, não só nesse dia que foi criado para esse momento. Deus quer que nós honremos a nossos pais, a nossa mãe, todos os dias, não só em datas especiais. Claro, podemos fazer isso, como foi estabelecido, podemos seguir e fazer essa comemoração, não tem nenhum pecado com isso. Mas o nosso dever de honrar a nossa mãe é todos os dias. Não é só em dias especiais que eu sou agradável, que eu dou presente, que eu reconheço essa pessoa, que eu elogio essa pessoa, que eu abraço essa pessoa. Não pode ser só nesse dia. Não honrar os pais não pode ser só nesses dias especiais. Mas temos que procurar fazer isso todos os dias da nossa vida, todos os momentos, em todas as oportunidades. E podemos agradecer a Deus pela presença dessa pessoa.
Então a mulher é importante em nossa vida. Ela é tão importante como mãe que Deus nos manda honrar essa pessoa maravilhosa que Ele nos deu, que nós temos em nossa vida. E uma terceira coisa, a importância da mãe piedosa. A mulher é importante, como nós já vimos, o próprio Deus deu essa importância a ela. Ela é importante como mãe. Deus diz que os filhos devem honrá-la como mãe, e ela é importante como uma mulher piedosa, uma mulher que segue a Deus. A mãe é importante na vida da família e na sociedade. Ela é importantíssima. E quando isso está somado, é somado à importância dela, a piedade, essa importância se multiplica muitas vezes mais. Ela já é importante pelo fato de Deus ter criado a sua imagem e semelhança. Ela se tornou ainda mais importante por ser a nossa mãe e devemos honrá-la como nossa mãe. E ela é ainda mais importante quando é uma mãe piedosa, ou a sua importância se multiplica muitas vezes mais com a sua piedade, quando é uma pessoa temente a Deus. Pois a mãe que teme ao Senhor, ela vai cuidar da sua família, não só visando o lado físico, o lado deste mundo, as coisas dessa terra, mas muito mais do espiritual e da alma. A mãe piedosa, a mãe que segue ao Senhor, ela não está preocupada apenas com os cuidados físicos da sua família, dos seus filhos, mas ela está com preocupações ou com cuidados com a sua alma, com a alma dos seus filhos, com o relacionamento dos seus filhos com Deus. Ela está muito mais preocupada com o que os seus filhos vão fazer em relação a Deus, do que com a profissão que eles vão exercer nessa terra. Quando nós entendemos isso, quando a mãe piedosa entende isso, ela botará muito mais esforço para a vida espiritual dos seus filhos do que para a vida profissional dos seus filhos. Em Provérbios capítulo 31, ou Provérbios 31, versículo 10, diz que o valor da mãe piedosa, da mulher virtuosa, muito excede o de finas joias. E no verso 30 diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mãe piedosa é algo maravilhoso em nossas vidas. Se ela já é maravilhosa pelo fato de ser mãe, muito mais se torna ela sendo uma mãe piedosa ao nosso lado. Mães, não pense que a coisa mais importante para os seus filhos é o ensino escolar. O mundo tem procurado pregar isso em nossas mentes, que a educação escolar, a educação secular é a coisa mais importante que você pode deixar para os seus filhos. É a coisa mais importante que você pode colocar nas mãos dos seus filhos. Mas esse não é um padrão de Deus. Deus nunca disse isso em sua palavra, que o mais importante é que seu filho seja médico, é que seu filho seja engenheiro, é que seu filho seja isso, seja aquilo outro, trabalhe com todos os esforços para que ele tenha uma grande profissão. Você não vai ver isso nas Escrituras. Mas Deus diz que os filhos ou os pais devem instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Que os pais, as mães, devem instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Que isso realmente vai trazer alegria, refrigério, prazer, descanso, paz para os pais. Não pense que a instrução escolar é mais importante para os seus filhos. Esse não é o padrão de Deus. Não deixe o mundo pregar isso na sua mente.
O ensino principal que Deus quer que seus filhos recebam é o do conhecimento de Deus. Lá em Deuteronômio, abra lá a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, eu sei que é uma passagem conhecida da grande maioria que aqui está. Deuteronômio capítulo 6, ali no último livro escrito por Moisés, um livro inspirado pelo Espírito Santo, quando Deus estava instruindo o povo dele, o povo de Israel ali naqueles dias, quando Deus estava instruindo aquele povo, e Moisés relembrando aqui em Deuteronômio, relembrando o povo sobre os mandamentos, sobre tudo que Deus tinha feito por eles, e como eles deveriam lembrar dessas coisas, não é? No capítulo 6, a partir do versículo 4, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles precisavam lembrar disso. Eles precisavam lembrar que não existe outro Deus. Não existe outro ser como o nosso Deus. Ele é o único Criador do universo. Ele é o único Senhor. Ele disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no versículo 5 ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele é o único Deus, e você deve amar a Ele com todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua disposição. Você deve se empenhar nisso de verdade. Moisés, Deus através de Moisés estava dizendo: Israel, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Não é que vocês sejam o reino mais poderoso do mundo, não é que vocês sejam o povo mais inteligente do mundo, mas que vocês sejam o povo que reconhece o Senhor como o único Senhor e ame esse Deus de todo o seu coração. E olha no versículo 6 o que ele diz que eles devem fazer com essas verdades. Com essas e as demais foram ditos antes e serão também ditos mais na frente. Mas aqui ele diz: estas palavras, no verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro você deve aprender. Primeiro você deve guardar no seu coração. Primeiro você deve ter no seu interior essa verdade que o Senhor é o único Senhor, que você vai amar Ele acima de qualquer coisa, vai apreciá-lo Ele acima de qualquer outro ser ou coisa neste mundo. Ela primeiro deve estar no teu coração. Como é que nós vamos passar as verdades de Deus para nossos filhos se elas não estiverem em nossos corações? Como é que eu vou colocar para os meus filhos que Deus é importante se eu deixo Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na minha vida? Se todas as outras coisas vêm primeiro, Deus vem em segundo lugar. Eu só venho à igreja quando sobra tempo. Eu só contribuo com a obra de Deus de alguma forma quando me sobra tempo. Deus está sempre em último lugar, e eu digo para o meu filho: Deus é mais importante. Disse: não, primeiro as verdades precisam estar no coração dos pais, precisa estar no teu coração, mãe. A verdade precisa primeiro estar no teu coração. Depois disso, no versículo 7 ele diz: tu as inculcarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, Deus diz: olha, vocês têm que reconhecer que eu sou o único Deus verdadeiro. Falando para Israel, automaticamente falando para nós também, né? Vocês têm que reconhecer que eu sou o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Vocês têm que me amar. Vocês têm que amar a Deus. Moisés instruindo o povo. Vocês têm que amar a Deus com todo o coração. Vocês têm que estar com essas verdades em seus corações. E depois disso vocês devem inculcar a teus filhos. Coloca na mente deles. Coloca na mente deles. Coloca esse conhecimento na mente, no conhecimento dos seus filhos. É isso que Deus tem colocado. Esse é um ensino importante que nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos. Não estou dizendo que não é importante seu filho ir para a escola de forma nenhuma. Não estou dizendo que ele não deve estudar e que ele não deve procurar uma profissão para ele. Sim, nós precisamos trabalhar, precisamos sobreviver nessa terra, também é ordem de Deus, devemos
preparar-nos, devemos trabalhar, ganhar o nosso pão honestamente, sim, mas a coisa mais importante que nós devemos enfatizar, inculcar na mente dos nossos filhos é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. Temos que nos dedicar a isso. Foi isso que Moisés disse aqui ao povo de Israel, ao povo de Deus naqueles dias. Vocês precisam trabalhar em cima disso, inculcar na mente dos seus filhos. E isso acontece por você ensiná-lo, por você ensinar a eles essas verdades. Ele coloca aqui, deve ser ensinado de uma forma simples. Se ela está no meu coração, se essas verdades de Deus faz parte de mim, então eu vou ensinar aos meus filhos, quando eu estou sentado em casa, no momento lá com ele, quando eu estou na rua, andando com ele pelo caminho, quando eu vou me deitar, me levantar, ele disse, eu vou fazer isso automaticamente, porque essas verdades estão em mim, e automaticamente eu vou falar dessas verdades para os meus filhos. Mas, se essas verdades não estão em mim, como é que eu vou falar para os meus filhos? Então é importante buscarmos ter esse conhecimento. Mães que estão criando seus filhos, e especialmente criando, estão começando a desenvolver-se, esse é o momento de você inculcar Deus na mente dos seus filhos. Esse é o momento que eles aprendem com muita facilidade. Nós aprendemos quando somos jovens com muita facilidade. Eu lembro quando assim que eu me converti, em 1998, eu decorei muita palavra de Deus. Era muito mais fácil para mim decorar a palavra, aprender da palavra, guardar, reter as coisas que eu aprendia. Hoje, para mim, é uma luta enorme decorar um versículo. É uma luta enorme em deixar ele preso na minha mente. Por alguma razão, a mente não vai tendo a mesma desenvolvimento que tinha ali na juventude. E quando é criança, mais jovem ainda, aí é que ele pega as coisas facilmente. Tanto pega as coisas ruins, como pega as coisas boas. O nosso dever é inculcar a palavra de Deus, para que eles estejam realmente preparados para lidar com a vida no decorrer da sua história. Que eles vão enfrentar a vida, eles vão enfrentar o pecado, eles vão enfrentar o mal, eles vão enfrentar as lutas da vida como eu e você enfrentamos. Mas se eles estão preparados espiritualmente com a palavra de Deus, eles vão ter arma para defender-se. Então inculque, como diz a palavra de Deus, em seus filhos a palavra do Senhor. E isso acontece no seu dia a dia, no seu andar, no seu viver com Ele, cada dia. Seu exemplo de piedade, de um caráter íntegro, de uma vida com Deus, vai com certeza ajudá-lo muito nessa instrução. Só o seu exemplo de piedade, de vida, só ele não ensina tudo, mas dá uma grande força para o ensino que você vai transmiti-lo. O seu exemplo dá uma grande força a ele, para que ele queira repetir aquilo que você faz, aquilo que você vive com Deus, aquilo que você realmente, aquela importância que você faz a Deus. Se nós falamos apenas a palavra de Deus, as verdades de Deus, e não as vivemos, é muito difícil para os nossos filhos. Se nós não procuramos viver essas verdades, é muito difícil para ele. Se nós só dizemos o que é certo, mas não fazemos o que é certo, é muito difícil. Então essas duas coisas têm que andar junto, tanto o ensino como a minha própria piedade, como a minha própria vida, como exemplo para ele. Busque viver para Deus e transmitir esses valores espirituais para seus filhos. Busque viver para Deus e transmitir esses valores espirituais para seus filhos. Provérbios, ele nos diz que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. É responsabilidade dos pais ensinar o filho o caminho certo, ensinar o filho a direção certa. É sua responsabilidade. As coisas dessa terra, elas ficarão para trás. As espirituais nos acompanharão, ou acompanharão seus filhos aqui e para depois desta vida. As coisas espirituais são mais importantes. Os ensinos de Deus
para seus filhos. Agora, você pense consigo mesmo, você é uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher que tem buscado servir a Deus. Você ama o Senhor é a sua paixão, é o seu querer, é aquilo que você busca todo dia, toda hora, é nele que você pensa, é ele que você quer agradar com a sua vida, com o seu andar, com o seu falar. Como você demonstra isso para seus filhos? Que você ama Deus, que é ele que você quer agradar, que é ele que você quer fazer exaltado em sua vida. Como é que você tem demonstrado isso para seus filhos? Tem gastado tempo com a palavra de Deus, com oração? Tem tentado viver aquilo que a palavra de Deus ensina no seu dia a dia? Tem buscado realmente mostrar para os seus filhos essa importância da palavra de Deus através da sua prática? Precisamos fazer isso, precisa ser feito isso, né? Precisamos buscar, demonstrar o que realmente sentimos por Deus, ou como Deus é importante para nós, através da nossa própria vida, da nossa própria prática, não só do ensino. Sim, o ensino é indispensável, mas a sua vida vai servir de muito encorajamento ou não para o seu filho servir a Deus ou não. Então precisamos ter esse cuidado. O que é que demonstra que você ama a Deus? Como eu já citei antes, tem dedicado tempo à Bíblia, tem dedicado tempo à oração, tem buscado praticar as verdades de Deus no seu dia a dia. Quando surge um problema, como é que você resolve? Você busca o conselho de Deus, você busca a palavra de Deus para resolver seus problemas. É importante você fazer isso, tanto ensinar como procurar viver. É importante você fazer isso. A importância que você dá à palavra de Deus vai demonstrar ao seu filho o quanto é realmente Deus importante para você. É fazendo o que o Senhor lhe ensina para fazer. É fazendo o que você ensina também para o seu filho fazer. Eu descobri uma coisa com a minha vida de pregador e pastor. É muito fácil a gente ensinar as pessoas. É muito fácil eu dizer para você o que fazer. Mas deve ser uma vigília constante na minha vida e nos demais, para fazer o que eu ensino aos outros fazer. Precisamos ter esse cuidado para não tornarmos hipócritas. Pessoas que ensinam a fazer, mas não fazem o que ensinam. É um cuidado constante que o pastor tem, ou deve ter, né? Eu creio que os que estão aqui têm esse cuidado, e devemos ter sempre esse cuidado. E dos pais também. É muito fácil dizer para o seu filho fazer o que é certo, mas você está lutando para fazer o que é certo? Você está procurando fazer o que é certo? Precisamos fazer isso. A mulher piedosa é algo muito maravilhoso, uma mãe piedosa é algo muito maravilhoso na vida dos seus filhos. Ela já é importante por ser uma criação de Deus, ela é importante por ser mãe, por isso deve ser honrada, e ela é importante, ou se torna ainda mais importante, sendo uma mulher piedosa. Uma mulher piedosa. Se nós amamos ao Senhor, Jesus Cristo diz que nós vamos fazer o que Ele nos manda fazer. Se nós amamos o Senhor, Ele disse também que nós vamos guardar os seus mandamentos. Nós vamos buscar fazer aquilo que Ele nos ensina. Mães, ame ao Senhor para ensinar e mostrar o caminho da vida aos seus filhos. A mãe é algo importantíssimo na vida dos seus filhos. A mulher é importantíssima na sociedade. E a mulher piedosa ainda é mais importante.
O futuro dos seus filhos depende muito do tipo de mãe que você é. Bote isso na sua mente. O futuro dos seus filhos depende muito do tipo de mãe que você é. Deus abençoa cada uma das mães que estão aqui e lhes dê força, que Deus abençoe cada uma das mães que estão aqui e lhes dê força para viver a vida que honre ao Senhor e que guie seus filhos no caminho da verdade. Com certeza eu sei que cada mãe que está aqui enfrenta lutas espirituais, tem lutas contra o pecado, como qualquer outro ser humano, né? E com certeza precisam da graça e do conhecimento do Senhor para serem as mães que devem ser. E dependendo sempre dele, do Senhor, com certeza nós teremos a vitória. Com certeza nós criaremos os filhos que honrarão e exaltarão o nome do Senhor. Mãe é um projeto importante do Criador. Por isso louvamos a Deus pela presença de cada mãe que Ele tem colocado na vida de cada filho. Que Deus abençoe a cada uma e cuide de você e de sua família. Amém.